No ano passado, o PIB per capita no Brasil, medido em dólares, foi menor do que ele tinha sido em 2008. Significa que 15 anos depois, e mesmo desconsiderando que o poder aquisitivo do próprio dólar caiu, imagina se eu fizesse essa conta em real, onde a inflação foi muito maior, mas mesmo considerando em dólar, a inflação foi significativa no período. Poder aquisitivo do brasileiro, 15 anos depois, é menor. E o poder aquisitivo verdadeiro é menor ainda, porque além do PIB per capita, que é a divisão de tudo que é produzido no Brasil pelo número de habitantes no Brasil ter caído, os impostos aumentaram muito. Então, o que sobra no bolso de cada brasileiro diminuiu ainda mais. É possível que ele seja menor do que era na virada do milênio. Em outras palavras, quase que um quarto de século depois, os brasileiros estão mais pobres. Por que isso está acontecendo? Primeira razão eu já dei, porque a gente está aumentando o imposto. Aliás, faz parte do projeto do governo atual aumentar mais ainda os impostos, o que significa que sobra menos dinheiro no bolso das pessoas para poder gastar. Segunda razão é que isso de cada vez mais o governo cobrar mais imposto e pesar mais sobre toda a economia que precisa pagar os impostos, está matando a competitividade da economia brasileira. E o resultado, a economia não cresce. O PIB total brasileiro hoje, ele é menor do que ele era em 2015. Então a gente, 8 anos depois, tem uma economia menor do que ela era 8 anos antes. O que isso aqui significa? Significa que a gente está adotando políticas econômicas que empobrecem o Brasil. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente vira isso aqui? Como é que o Brasil volta a crescer como ele crescia antes? Como é que os brasileiros passam a ter mais dinheiro, passam a ser mais ricos, passam a ter condição de vida melhor? A primeira coisa, o governo precisa colocar as contas públicas em ordem, cortando gastos e não aumentando impostos. A segunda, precisa tomar um monte de medidas para tornar fazer negócios no Brasil mais simples. De acordo com um estudo do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é um dos países no mundo inteiro onde é mais difícil se pagar impostos. Então não é só que o brasileiro paga muito imposto, mas as empresas perdem um montão de dinheiro tendo que ter estruturas contábeis complicadíssimas e simplesmente para cuidar das questões tributárias e fiscais. Isso aqui é um outro problema que vai parar no custo de todos os produtos. Aí, além do brasileiro ganhar pouco, os produtos aqui custam mais caro. Então, o poder real de compra fica menor ainda. Outra coisa, é muito difícil investir no Brasil, se fazer coisas, se construir algo no Brasil. Para dar um único exemplo, também ligado ao Fórum Econômico Mundial, também o Brasil está quase mais perto do país número 200 em termos de facilidade de se conseguir as aprovações para uma construção de algum tipo de infraestrutura no Brasil. Quando você junta isso tudo, a gente está condenando nós brasileiros e mais ainda as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, a serem cada vez mais pobres, que é o que está acontecendo. E o que é incrível é que não se discute sobre isso, menos ainda se faz o que é necessário para reverter. Está na hora do Brasil levar a sério, adotar políticas econômicas que vão gerar um Brasil mais rico e não um governo cada vez maior. O que a gente está virando é duas castas no Brasil. A gente gera uma casta de quem está no Estado, que esse sim está protegido e está cada vez em condições melhores, enquanto o resto dos brasileiros estão em situações cada vez mais difíceis. E o resultado desse processo é que, na prática, para usar um termo da biologia, o que está acontecendo é que o vírus vai matar o hospedeiro. O hospedeiro é o Brasil, todos os brasileiros. O vírus é um setor público que não para de inchar às custas do Brasil. A gente precisa de um Brasil maior e não de uma Brasília cada vez maior.